Levítico 4. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação, perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da revelação, e, molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial a um lugar limpo, em que se lança cinza, e o queimará sobre a lenha. Onde se lança cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da revelação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor, na tenda da revelação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará a este. E o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode, sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Senhor, é oferta pelo pecado. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto, então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como a gordura do sacrifício da oferta pacífica, assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra, sem defeito, pelo pecado cometido, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, sem defeito a trará, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto.
Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Levítico 5. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu, ou o que soube, levará a sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando souber será culpado. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com os seus lábios fazer mal ou fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando souber, culpado será numa destas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha, trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas, se as suas posses não bastarem para gado miúdo, então trará ao Senhor, como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas, ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá, e do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém o que restar, daquele sangue espremer-se à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme a ordenança, assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as suas posses não bastarem para 2 rolas, ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha como oferta pelo pecado, não lhe deitará azeite nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado, e o trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como um memorial da oferta, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote, como a oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão, e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, como a sua oferta pela culpa, um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade, e como oferta pela culpa trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Levítico 6.